Fala galera! Vamos começar as análises individuais dos videonasties, os filmes de terror banidos na Inglaterra em meados da década de 1980. Se você caiu aqui de paraquedas, não faz a menor ideia do que eu estou falando, recomendo que você assista antes o primeiro vídeo dessa série. É essencial para você entender a relevância dessas obras proibidas. Nesse programa, vou falar sobre The Driller Killer, um dos primeiros a cair na rede da Scotland Yard, a polícia britânica, que considerou o filme perigoso, subversivo e um péssimo exemplo de conduta. Prepare-se para voltar à era de ouro do VHS com Videonasties Revival. The Driller Killer, o assassino da furadeira aqui no Brasil, é uma produção norte-americana de 1979, dirigida por Abel Ferrara, cineasta que durante a década de 1990 viria a se envolver com trabalhos mais interessantes, como Vício Frenético e O Rei de Nova York. The Driller Killer passou quase que despercebido pelos cinemas, mas acabou ganhando status de cult graças à sua proibição no Reino Unido em 1985. E não só isso, graças à sua capinha extremamente explícita e de gosto duvidoso, ele se tornou um dos principais títulos da Videonasties List. Realizado com um orçamento minguado de $20 mil, trata-se de uma produção furreca, de estética suja, bem amadora e com um pezinho no trash. O diretor Ferrara interpreta o protagonista, Reno Miller, um artista plástico fracassado à beira da loucura. Constantemente sem grana, sem conseguir se concentrar nos seus trabalhos e atordoado por conta de uma banda de punk rock que toca noite e dia na vizinhança, o cara começa a perder a sanidade e decide descontar a sua raiva do mundo nos mendigos de Nova York. E lá vai ele com sua furadeira elétrica. Ao contrário dos filmes atuais, onde a edição é picotada e veloz, aqui tudo é mostrado com riqueza de detalhes, sem pressa, com a broca perfurando as vítimas e o ketchup jorrando com gosto. Durante um tempo, os assassinatos funcionam como uma espécie de terapia para o personagem, mas à medida que a vida dele vai ficando mais decadente, com menos inspiração para pintar, as dívidas aumentando e a namorada ameaçando voltar para o ex, Reno surta definitivamente e passa a perfurar pessoas próximas que ele considera culpadas pelo seu fracasso. Jethro, e essa furadeira, ele liga onde? Se essa perguntinha passou pela sua cabeça, saiba que o Reno usa um cinturão de baterias criado especialmente para plugar eletrodomésticos, chamado Porto-Pack, que ele compra depois de ver um comercial na TV. Apesar dos seus acertos, The Driller Killer é um filme problemático. Falta ritmo, falta coesa. O início e o final não fazem o menor sentido e boa parte do tempo do filme é gasto com bobagens, com cenas que nada acrescentam à trama ou trechos da banda punk The Roosters tocando, seja em bares, seja no apartamento onde eles ensaiam. Cenas longas chatérrimas. No quesito gore, o assassino da furadeira é um prato cheio. As cenas das mortes são bem feitas, sobretudo aquela que ilustra a capinha do filme e foi motivo de polêmica na Inglaterra. Outro trecho em particular pode incomodar as pessoas mais sensíveis. A cena onde o Reno violentamente esquarteja um coelho morto esfolado. Fica aí o aviso. Considerado uma espécie de versão hardcore de Taxi Driver, The Driller Killer é um filme transgressor, visceral, psicodélico. Padece de alguns problemas e excessos por conta da então inexperiência do seu jovem diretor, mas mesmo assim merece ser visto, afinal de contas, influenciou outras obras do gênero.
Vou ficando por aqui. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do programa, deixa aí aquele like maroto e compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Aproveita e me segue por lá também para você ficar ligada nas novidades do canal. Tchau e até a próxima.